Filho e do Espírito Santo. A graça de Deus, Deus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, irmãos e irmãs, celebramos nesta tarde de sábado este grande momento de encontro com Deus, que é o centro da nossa religião, que nos consola, que nos ama, que nos quer bem e que nos quer ver reunidos em comunidade cristã. A partir da nossa fé, nós apresentamos o nosso louvor, a nossa gratidão e apresentamos também os nossos pedidos e súplicas pelo mundo, pela comunidade humana, da Igreja e também por esta comunidade cristã. Gostaria de vos saudar em coração, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui presente convosco, agradecer o convite que foi dirigido pelo Padre Jorge, pelo vosso Padre, para celebrarmos juntos os mistérios da nossa fé. Convido-vos a entrarmos no recolhimento desta celebração, a abrirmos o nosso coração a Deus e à Sua Palavra, a abrirmos o coração também aos homens e mulheres, nossos irmãos, começamos a reconhecer com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa e minha não grande culpa, e peço à minha Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, que foste enviado pelo mar, a salvar os corações na tribulação, e de piedade Cristo, que vieste chamar os
Oremos. Senhor, que enviaste São João Batista a preparar o nosso povo para a vinda do Messias, concedei a vossa família o dom da alegria espiritual e guiai o coração dos fiéis no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Terras de além-mar, escutai-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o ventre materno. Disse o meu nome desde o seio de minha mãe. Fez da minha boca uma espada afiada. Abrigou-me à sombra da sua mão. Tornou-me semelhante a uma seta aguda. Guardou-me na sua aljava e disse-me: Tu és o meu servo Israel, por quem manifestei a minha glória. E eu dizia: Cansei-me inutilmente, em vão e por nada gastei as minhas forças. Mas o meu direito está no Senhor, e a minha recompensa está no meu Deus. E agora o Senhor falou-me, Ele que me formou desde o seio materno, para fazer de mim o seu servo, a fim de lhe restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor, e Deus é a minha força. Ele disse-me então: Não basta que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e reconduzires os sobreviventes de Israel. Farei de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo falou deste modo: Deus concedeu aos filhos de Israel David como rei, de quem deu este testemunho. Encontrei David, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará sempre a minha vontade. Da sua descendência, como prometera, Deus fez nascer Jesus, o Salvador de Israel. João tinha proclamado, antes da sua vinda, um batismo de penitência a todo o povo de Israel. Prestes a terminar a sua carreira, João dizia: Eu não sou quem julgais, mas depois de mim vai chegar alguém a quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós é que foi dirigida esta palavra de salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irás à frente do Senhor a preparar os seus caminhos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor tinha feito tão grande benefício e congratularam-se com ela. 8 dias depois, vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a mãe interveio e disse: Não, ele vai chamar-se João. Disseram-lhe: Não há ninguém da tua família que tenha esse nome. Perguntaram então ao pai, por meio de sinais, como queria que o menino se chamasse. O pai pediu uma tábua e escreveu: O seu nome é João. Todos ficaram admirados. Imediatamente se lhe abriu a boca e se lhe soltou a língua, e começou a falar, bendizendo a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia se divulgaram estes factos. Quantos os ouviam contar, guardavam-nos em seu coração e diziam: Quem virá a ser este menino? Na verdade, a mão do Senhor estava com ele. O menino ia crescendo e o seu espírito fortalecia-se, e foi habitar no deserto até o dia em que se manifestou a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de começar esta breve reflexão fazendo alusão a uma palavra que ouvíamos na primeira leitura e que
aparentemente nos dá um ar de desânimo, de falta de esperança e, porventura, de nos fazer cruzar os braços. Em vão me cansei, em vão me esforcei, como se a vida fosse efetivamente algo sem rumo, sem sentido e sem esperança. E esta palavra fez-se eco no meu espírito em ligação com estes acontecimentos que se têm estado a viver no nosso país, concretamente na nossa Diocese de Coimbra, os incêndios e as suas consequências na devastação do território, mas mais na devastação das famílias. Eu pude participar em vários funerais, ainda esta manhã participei no funeral de 3 pessoas em Figueiró dos Vinhos, entre as quais uma criança de 6 anos, e naqueles momentos eu perguntava a mim mesmo o que podia dizer sentido, sem ser um discurso organizado, um discurso preparado racionalmente, porque racionalmente não faltam palavras, nem faltam discursos organizados para nós dizermos aos outros. Mas o que é que eu posso dizer a mim mesmo diante desta situação e circunstância? E esta palavra, sob um certo ponto de vista do desânimo, da falta de esperança e de confiança, do sentir da inutilidade da vida, seria, porventura, muito adequada para determinado tipo de público. E se quiséssemos alimentar este sentido da destruição, do desânimo e da derrota. De facto, a palavra da Escritura que ouvimos não se fica por esta palavra, nem por esta expressão de sentimentos que brotam tão naturalmente no coração das pessoas quando estão em situações trágicas, difíceis, duras, como é o caso desta em que nos encontramos. Também pensei que esta não podia ser a resposta nem humana, porque a pessoa humana tem ânsia demais e não pode viver se tiver a sensação de destruição, de derrota, se tiver fechados os horizontes da esperança, nenhum de nós. Portanto, já naturalmente, humanamente, nós temos cá dentro um desejo grande de vida e a capacidade para considerar o valor da própria vida, mas depois também não podia ser um discurso muito menos originado pela fé cristã. A fé num Jesus que viveu, que morreu e que ressuscitou. Tem que haver mais algumas palavras, alguns sentimentos, algumas reflexões que nos possam ajudar a encontrar este sentido maior para a vida. E o texto da primeira leitura terminava com este anúncio profético: farei de ti a luz das nações. Farei de ti a luz das nações. Como percebemos, quem precisa, em primeiro lugar, de uma luz dentro de si, sou eu e sois vós. Todos precisamos de uma luz dentro de nós que nos ajude a ler a realidade, a ler a vida, a ver o mundo com os olhos mais do que este pessimismo ou este sentido de destruição e derrota que tão facilmente se instala dentro de nós. E depois, todos nós sabemos que os outros à nossa volta precisam de pessoas, de uma comunidade, eu digo, alargando, de uma igreja que tenha esta sensação e esta certeza de, iluminada por dentro, poder ser luz para a vida dos outros. E, efetivamente, pode e deve ser luz para a vida dos outros. E como é necessária esta luz para cada um de nós e para a vida dos homens e mulheres, nossos irmãos da humanidade, de que nós fazemos parte, tão facilmente
inclinada para a desilusão no meio das dificuldades e para perder a confiança e a esperança no meio das tribulações. Se quiséssemos olhar para a figura de João Batista, vosso padroeiro, nós poderíamos fazer exatamente a mesma reflexão. Um homem com uma vida cheia, com uma vida ocupada com Jesus, palavras, discursos, um estilo de vida até radical, de algum modo até estranho, pelos seus aspectos mais concretos, mas que depois de ter criado discípulos, depois de ter criado à sua volta um número de seguidores, ter sido luz para algumas pessoas, acabou no martírio, conforme nós cantávamos no início, louvando a ação dos mártires de Deus, em nome da fé. Aparentemente, foi uma morte absolutamente inglória. Inglória. Que sentido? Por uma coisa pela qual hoje ninguém estaria disponível para morrer. Conhecemos as circunstâncias de que fala o Evangelho a propósito da morte de João Batista. Hoje é a coisa mais comum, mais vulgar, estas questões da vida do matrimónio, da vida da família. E, portanto, não haveria hoje muitas pessoas disponíveis a entregar a cabeça por uma causa como aquela. E, no entanto, aquilo que parecia uma autêntica derrota e desilusão, um fim inglório, tornou-se, sob outro ponto de vista, uma fonte de luz para muitos homens e mulheres, para os seus discípulos, para a Igreja, e esperamos que também pela humanidade, ajudar a perceber o sentido da sua vida. O exemplo maior, com certeza, que está diante de todos, a pessoa do próprio Jesus, aquele que nós seguimos, que é o nosso Mestre, por quem aqui estamos. Enfim, a vida teve momentos de glória e teve momentos de derrota, em que entusiasmou toda a gente e em que foi perseguido e mal entendido por toda a gente. E, como nós dizemos, acabou suspenso nos braços da cruz. E, no entanto, é por ele e é por esse testemunho que nós aqui nos encontramos. Porque fez-se luz. Fez-se luz para os seus discípulos e, por meio dos seus discípulos, fez-se luz para o mundo. E, de facto, gostaria de dizer-vos que é nestas questões que está a essência da fé cristã, que está o seu centro, que está o seu fundamento, ajudar-nos a compreender, a ler, a sentir a vida como um caminho, e um caminho de esperança, apesar de todas as suas desilusões e derrotas, e na vida quem ainda as não teve. Um caminho de luz e um caminho de esperança para cada um que tem a graça de se abeirar do Senhor Jesus, dos seus santos mártires, de fazer as suas experiências inevitáveis ao longo da vida, e depois um caminho de luz pelo qual havemos de ajudar a humanidade a fazer o seu percurso, a crescer, a encontrar-se e a defrontar-se com razões fundamentais para poder continuar entusiasmada, não neste sentido em que dizia o texto do Evangelho, o texto da primeira leitura, mas com um entusiasmo grande para viver cada momento, cada situação, exatamente iluminados interiormente pela luz de Cristo, aquele que venceu todas as trevas, todas as barreiras e nos deu uma luz nova para a vida. Gostaria, em segundo lugar, de fazer uma referência àquilo que pode e que deve ser uma comunidade cristã em crescimento na fé e em crescimento no número
dos seus membros e dos seus filhos. Felizmente, nós estamos na Igreja a ultrapassar aquela ideia da tradição segundo a qual todos nascemos cristãos e todos nos aguentamos como cristãos ou suportamos o facto de sermos chamados cristãos. Hoje, esse mundo foi superado, continua a ser superado. Algumas pessoas ficam muito aflitas, com o coração muito apertado. Talvez, eu creio, que encontraremos também aí um caminho para um rejuvenescimento da fé, do sentido cristão da vida. Porque não é quando toda a gente, de forma indiferenciada e até de forma quase insensível e não assumida, está inscrita no catálogo ou no livro paroquial dos cristãos, que a Igreja é maior sinal, maior luz e maior testemunho. É quando os seus membros, com certeza batizados e também inscritos no livro, interiormente se sentem a assumir a grandeza da sua fé, a alegria do encontro com Cristo e a felicidade interior de pertencer ao seu corpo, que é a Igreja. É evidente que nenhum de nós se sente completo no percurso que foi fazendo na fé, na caminhada da fé. Nenhum de nós. Mas todos nos sentimos em caminho. Sentimos que há uma vinda de Deus ao nosso encontro e que, pela sua graça, há também alguns sinais de adesão da nossa pessoa a esse Deus que, por meio de Jesus Cristo, vem ao nosso encontro. E que, portanto, gostamos, queremos, estamos decididos a acolher a sua luz e a transmiti-la uns aos outros no seio da comunidade cristã e a fazê-la irradiar para o mundo. E a vossa comunidade, aqui da paróquia de São João Batista, felizmente é uma destas comunidades que, tendo nascido aqui numa zona, enfim, onde não havia noutros tempos nada, a pouco e pouco foi dando passos. Há um conjunto de pessoas que já assumiram-se a luz de Cristo na sua vida, com todas as dificuldades que possam ter, e que têm esta ânsia e este desejo de dar a conhecer a mesma luz de Cristo, de dizer aos outros aquilo que lhes dá razões para viver e aquilo que interiormente sustenta a sua vida, com confiança e com esperança. E eu gostaria de vos dizer, nesta solenidade do nascimento de São João Batista, que hoje aqui estamos a celebrar do ponto de vista litúrgico, que é a única forma de nós servirmos a Igreja, tem de ser esta: darmos a conhecer a luz de Cristo, darmos, como diz o apóstolo, ao mundo as razões da nossa fé e da nossa esperança, não como seres perfeitos, completos ou acabados, mas como gente que se sente feliz por estar em caminho. Que, de facto, esta comunidade possa ir crescendo, parafraseando as palavras do Evangelho, possa ir crescendo em idade, possa também crescer em graça, possa crescer no número dos seus membros e dos seus filhos, possa crescer fortalecida pelo Espírito. O menino ia crescendo e o seu espírito fortalecia-se. O menino, que é pequeno, que é criança, que precisa de auxílio, que não tem forças para se desenvolver por si mesmo, mas que ia crescendo e o seu espírito se fortalecia. Eu aqui dava o salto. E o Espírito de Deus fortalecia-o. E também tenho a certeza de que é esta a vossa convicção, de que lentamente, com o trabalho,
com a alegria, com o entusiasmo, o vosso espírito se fortalece, mas acima de tudo, confiados que o Espírito de Deus vos fortalece, a todos e a cada um. O vosso pároco, como coordenador desta comunidade cristã, todas as pessoas que estão envolvidas nos grupos, sejam eles quais forem, particularmente da oração e da evangelização, todos bem alicerçados no Espírito de Deus. É um pequeno menino que está aqui ainda, que é esta comunidade, mas que, se continuar a fortalecer-se e a deixar-se fortalecer pelo Espírito, há de, com certeza, fazer brilhar a tal luz diante, já não digo das nações, mas aqui, em primeiro lugar, no nosso pequeno mundo. E se fizermos brilhar a luz de Cristo no nosso pequeno mundo, da nosso coração, da nossa casa, do nosso prédio, do nosso bairro, da nossa comunidade, da nossa cidade, estamos com certeza a dar a nossa colaboração para que a luz de Cristo brilhe efetivamente em todas as nações. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs de Cristo, na solenidade do nascimento de São João Batista, elevemos a nossa oração ao Pai das Misericórdias pelas necessidades de todos os homens, dizendo com alegria: renovai, Senhor, os prodígios do vosso Espírito. Renovai, Senhor, os prodígios do vosso Espírito. Pela Santa Igreja peregrina em toda a terra, para que seja animada pelo Espírito de profecia que animou São João Batista no deserto, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, os prodígios do vosso Espírito. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, segundo a própria vocação, anunciem àquele que está no meio de nós, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, os prodígios do vosso Espírito. Pelos cristãos
militantes e educadores da fé, para que no meio das dificuldades que os cercam, não esqueçam que a sua recompensa está em Deus. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, os prodígios do vosso Espírito. Pelos povos que ainda não conhecem a Cristo, para que Deus lhes envie missionários e profetas e a salvação chegue até aos confins da terra. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, os prodígios do vosso Espírito. Pelos lares cristãos, onde há a alegria de um nascimento, para que os pais vejam nos filhos um dom de Deus e estejam prontos a educá-los na fé da Igreja. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, os prodígios do vosso Espírito. Pela nossa comunidade, para que seja humilde e servidora e se converta sempre mais a Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, os prodígios do vosso Espírito. Deus Pai, que nos escolhestes e chamastes a ser santos, fazei de nós vossos servidores, a fim de prepararmos os nossos irmãos para a vinda do vosso Filho Jesus Cristo. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje é o dia da partilha, o último domingo, semana do mês. Temos na vossa mão, com certeza, o envelope com a oração que costumamos rezar, que dá o sentido à nossa oferta. Para que seja uma oferta feita, cheia de ação de graças, queremos dar a Deus por todos os benefícios que Ele nos concede. De pé, rezemos. Senhor, recebei a minha oferta. Não é uma esmola, pois não sois mendigo. Não é uma contribuição, pois não vos falta nada e de nada precisais. Não é uma migalha que não me faça falta e que a vós acrescente alguma coisa. Não é o resto que me sobra que vos ofereço, pois seria indigno de mim e uma injúria a vós. Não é compra para me garantir algum direito, pois os dons que me destes são de valor incalculável. Esta minha oferta, Senhor, é para vos adorar, pois sois o meu Criador, eu vossa criatura. Esta minha oferta é para reconhecer que sois infinitamente generoso para comigo. E porque vos amo, Senhor, vos ofereço uma parte daquilo com que me enriquecestes, pois tudo o que possuo de vós recebi. Esta minha oferta é para agradecer o dom da vida, a graça da fé, a promessa da eternidade feliz junto a vós. Aceitai, Senhor, esta minha oferta, expressão da minha fé e da minha caridade. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor nas suas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nós também e toda a Santa. Trazemos ao altar, Senhor, os nossos dons, para celebrarmos condignamente o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador do mundo e o mostrou já presente no meio dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrarmos hoje a glória do precursor São João Batista, proclamado o maior entre os filhos dos homens, anunciamos as vossas maravilhas. Antes de nascer, ele exultou de alegria, sentindo a presença do Salvador. Quando veio ao mundo, muitos se alegraram pelo seu nascimento. Foi ele entre todos os profetas que mostrou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nas águas do Jordão ele batizou o autor do batismo, e desde então a água viva tem poder de santificar os crentes. Por fim, deu o mais belo testemunho de Cristo, derramando por ele o seu sangue. Por isso, com os anjos e os santos no céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Santo, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia do nascimento de São João Batista, que preparou o caminho do Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós
no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio aqui presente e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo. Os bem-aventurados apóstolos, São João Batista e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos cantar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino,
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz esteja convosco. Para a comunhão, a fila deste lado, a parte deste lado, regressa pelo centro, porque ali não passa por causa do coro. Procuram chegar-se um bocadinho para passar pelo centro. Só a parte deste lado, deste lado. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Já me conheceis, corpo de Cristo. sabeis que venho de O corpo de Cristo. Deus. Eis que a hora já chegou de voltar ao seio dos mares. Pedirei meu nome, que de fé e não temais. Eu venci o mundo, não mais viver só. Eis o meu povo, do marido rei. Eis o meu sangue, do marido rei. Já não estás sós, abre os vossos corações e vem o teu amor. Como cântico, depois da comunhão, nós cantamos o Benedictus, aquele cântico que Zacarias, pai de João Batista, cantou depois de todos os acontecimentos que lhe foram dados viver, esta graça de ter um filho na sua velhice. Vamos cantar de pé o Benedictus. Alternamos entre o coro e a Assembleia. Bendito seja o Senhor, que Visitou e redimiu o seu povo. Bendito seja o Senhor. bendito Seja o Senhor, que visitou e redimiu o seu povo. Bendito seja o Senhor. Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. E nos deu um Salvador poderoso Na casa de David, seu servo. Conforme prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam. Para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança. E o juramento que fizera Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder esta graça. Deus servir-nos um dia sem temor, livres das mãos dos nossos inimigos. Em santidade e justiça na sua presença, todos os dias da nossa vida. E
oferecer ao seu povo a salvação, pela remissão dos seus pecados. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos visita como o sol nascente, Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o seu povo. Bendito seja o Senhor. Oremos. Senhor, que nos alimentastes à mesa do Cordeiro Celeste, concedei à vossa Igreja que se alegra com o nascimento de São João Batista a graça de reconhecer o autor do seu renascimento espiritual, naquele cuja vinda ao mundo foi anunciada pelo precursor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar-vos um momento. A primeira palavra é para agradecer ao Sr. Bispo, o Sr. Dom Virgílio, por estar aqui hoje a presidir esta Eucaristia. É a primeira Eucaristia que eu creio que ele celebra aqui, embora já tenha estado aqui outras vezes, com outros grupos, com o Alfa, com o Conselho Pastoral, quando foi para tomar a decisão de avançarmos para a construção da igreja ou não, e decidiu-se nessa altura avançar então com a construção, em primeiro lugar, do centro paroquial, ou do centro pastoral, e depois então a igreja. Portanto, estamos a tentar construir, em primeiro lugar, a igreja, como o Sr. Bispo disse no princípio, a igreja feita de pedras vivas, a igreja que somos nós, e depois tentar construir também a exterior, aquela que nos há de abrigar, a casa. De modo particular, precisamos muito do centro, precisamos muito de salas, como sabemos todos, não preciso estar aqui com mais delongas sobre esse aspecto. Pouco a pouco, havemos de lá ir com esperança e com, digamos assim, com paixão e com sonho de todos. Todos temos que sonhar isso. Por isso, obrigado, Sr. Dom Virgílio, por ter vindo hoje a estar connosco. E espero que possa estar a comer umas sardinhas daqui a pouco também, se tiver tempo. Alguns avisos para este fim de semana. A melhor notícia que eu vos quero dar, e que vós já sabeis, mas que eu gosto de dizer outra vez, temos aí uma fotografia dentro da folha do jovem Albano, que vai ser ordenado diácono amanhã. Portanto, é o último dia em que ele serve aqui como acólito, depois será, a partir de amanhã, diácono permanente. Rezemos por ele, e que puder estar amanhã na celebração às 4 da tarde, representando a paróquia, pois esteja. De qualquer maneira, no dia 2 de julho, no domingo seguinte, teremos então aqui o acolhimento do Albano, onde ele exercerá o seu ministério de diácono, e depois teremos um almoço a seguir à missa. Para isso nós precisamos de saber quem quer almoçar, que são grelhados, basta que vos inscrevais, não será uma coisa irrisória a nível do preço, portanto será apenas aquilo que a gente gastar, não será um almoço de angariação de fundos, mas um almoço só para confraternizarmos. Continuamos ainda com falta de gente para encher o autocarro, na peregrinação diocesana à Fátima, dia 8 de julho, sei que alguns vão de
autocarro, mas de qualquer maneira nós precisamos saber até amanhã, até ao fim do dia da manhã, se enchemos o autocarro ou não, porque senão temos que juntar-nos, sairá, e a São João Batista num único autocarro. Mas nós gostaríamos que fosse ao menos um de cada paróquia. Por isso, quem pensar em ir, despache-se até amanhã. Lembro os membros do Conselho Pastoral que no próximo sábado temos a reunião todo o dia, das 9h30 às 17 horas, e que será na casa, no Centro Pastoral das Servas do Apostolado, para avaliação do ano e programação do próximo ano, ou continuar a programação que já vimos fazendo. Na folha, no final, vem uma carta que o Sr. Dom Virgílio dirigiu a todos os padres da Diocese a propósito dos incêndios. Embora ela seja dirigida aos padres, de facto, convém que todos saibamos o que aí vai e, sobretudo, a informação que ele dá na carta aos padres que o ofertório das celebrações dominicais do próximo domingo, dia 2 de julho, reverterá a favor das necessidades das pessoas e famílias vítimas dos incêndios ocorridos nesta área da nossa Diocese, que é o Pedrógão Grande, e Figueiró dos Vinhos, e Vinha de Pera, etc. A Cáritas de Coimbra é que está encarregada de gerir esse fundo de auxílio em nome da Diocese de Coimbra e em articulação com as paróquias atingidas pelo flagelo dos incêndios. O produto do ofertório deverá ser entregue a curto prazo na Cúria Diocesana, que o fará chegar à conta criada para esse efeito pela Cáritas, e vai aí na folha o número da conta, o NIB da conta, etc. E pronto, creio que é tudo. Vamos terminar a celebração e depois podemos confraternizar lá fora. Obrigado a todos pela vossa presença. Aqui estão muitos casais das células de evangelização, da pastoral familiar. Não é habitual ao sábado termos tanta gente, é por estar cá o Sr. Bispo hoje. Eu sou João Batista. Ou então as sardinhas. Caríssimos irmãos, obrigado pelo vosso testemunho, pela vossa alegria e pelo entusiasmo com que estáis a abraçar a causa da construção da Igreja viva. Depois, atrás dessa, como foi dito, aliás, o templo de pedra. Obrigado, Padre Jorge, também pelo trabalho, pela missão, pelo entusiasmo na evangelização que tens vindo a fazer aqui neste lugar, nesta comunidade paroquial e também, como sabemos, ao nível da Diocese, na tentativa de implementarmos este trabalho mais vasto, de edificação da Igreja por meio da evangelização, que sabemos que é a via da própria Igreja. De facto, penso que é um acontecimento muito feliz, teres a possibilidade também de ter surgido aqui na vossa comunidade um diácono permanente. Felizmente vão ser um bom grupo, são 17 que ordenarei amanhã, permanentes, mais um que se destina ao sacerdócio e 2 presbíteros, o que é um bom sinal de Deus para a nossa Igreja Diocesana, que sabemos que vem a sentir esta dificuldade da falta dos ministros ordenados, pelos quais nós havemos de continuar a rezar e a trabalhar intensamente. Então peço ao Senhor que vos abençoe, que abençoe os presentes, que abençoe as vossas famílias, que abençoe todos os que moram nesta paróquia ou que a frequentam e que precisam desse estímulo, dessa força interior de Deus para acolherem a sua luz e para a difundirem nos lugares, na comunidade e no mundo em que vivem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bendizei Deus, vós servos do Senhor, vós todos que habitais na morada de Deus. Erguei as mãos a Cristo Jesus Senhor, para que Ele é bom e tem amor. Bendizei Deus, vós servos do Senhor.
todos que habitais na morada de Deus. Erguei as mãos, desejando, proclama que é bom e nosso Senhor é grande e poderoso, tudo que quer sua mão pode criar. As criaturas, o mar e os abismos, o céu, a terra e todo o universo. Bendizei Deus, vós servos do Senhor, vós todos que habitais na morada de Deus. Erguei as mãos, a destas vezes sem, proclama que Ele é bom e tenha seu amor. Reconhecei que o Senhor é bom, Ele é fiel em tudo que Ele faz. Louvado é por todo o seu amor, seja bendito em todas as nações. Bendizei-me, vós servos do Senhor, vós todos que habitais na morada de Deus. Erguei as mãos, a destas vezes sem, proclama que Ele é bom e tenha seu amor. Bendizei Deus, vós servos do Senhor, vós todos que habitais na morada de Deus. Erguei as mãos, a destas vezes santo, proclama que Ele é bom e tenha seu amor. Bendizei Deus, vós servos do Senhor, vós todos que habitais na morada de Deus. Erguei as mãos, a destas vezes santo, proclama que Ele é bom e tenha seu amor.